Próxima imagem. Então, nós trabalhamos com aloe vera orgânica, 100% orgânica, com zero de venenos, né? De aloe vera no mundo existe aproximadamente, ou mais do que 400 espécies de aloe vera. E nós, nos últimos 25 anos, temos trabalhado no desenvolvimento da nossa própria espécie, que ela tem uma maior funcionalidade. Sempre que eu me refiro à funcionalidade, estou principalmente em termos de como anti-inflamatória, tá? E ativando os agentes inflamatórios. E também para maior rendimento de produção e menor quantidade de aloína. A aloína é a parte tóxica que nós vamos conversar, né? Então, repetindo, nós temos uma aloe vera 100% orgânica, de primeira qualidade, não usamos herbicidas. Vocês podem observar na nossa plantação que nós mantemos aqui uma plantação rastreira para criar uma harmonia entre as plantas. Nós também não cortamos as flores para que tenha uma harmonia com a natureza, com as abelhas. E também essa nossa plantação ela está inserida em aproximadamente 10 hectares de mata atlântica, né? Para manter as características de harmonia com a natureza. Então, a produção própria, desde o plantio até o processamento, né? Nós temos um período de colheita da planta específico, que é de, no mínimo, 2 anos, até a idade de 6 anos, para que mantenha as melhores propriedades funcionais, né? A folha tem que estar bem suculenta, depois nós vamos explicar isso por quê. Então, essa é a característica da estrutura da planta, da folha, né? Ela é composta de uma... Eu vou pegar o zoom aqui. Ela é composta da casca, sobre a casca tem um parênquima, e depois o gel, que é a parte aproveitável. Sobre a casca, existe uma substância que se chama aloína. Todas as plantas têm as suas próprias defesas, né? São substâncias que podem ser eventualmente tóxicas para o ser humano. E o caso da aloe vera também. A aloe vera tem uma substância que se chama aloína, que para os padrões internacionais nós não podemos ter mais do que 1 grama de aloína para 100 quilos de produto final. Então, as pessoas geralmente usam a planta, né, de seus jardins, mas isso não é indicado porque precisa passar por um processo para tirar essa parte tóxica, diríamos que é tóxica, que chama aloína. Então, nosso produto ele está dentro de um padrão internacional que respeita o padrão de 10 ppm da aloína, certo? Então, a planta precisa ser trabalhada para que ela não traga resultados negativos para a saúde do consumidor, né? Próximo, por gentileza. Bom, benefícios da aloe vera. Eu classifico como um dos mais importantes benefícios é o seu efeito antioxidante e, por consequência, efeito anti-inflamatório. Então, eu estou citando aqui 5 artigos de revisão científica, de 2004 até 2018, né? Recente, portanto, poderia citar muito mais aqui, falando dos efeitos positivos da aloe vera como antioxidante e anti-inflamatório. Próximo. Bom, por que antioxidante e anti-inflamatório? Nós sofremos constantemente o que se chama de estresse oxidativo. Nossas membranas, na figura inferior, nós observamos uma membrana das nossas células, ou seja, são tijolinhos que irão formar as nossas células. Estão vendo aqui um tecido, portanto, tá? Composto, um sistema complexo
que está sendo constantemente enferrujado, tal como acontece com a palha de aço. Tá? Isso se chama estresse oxidativo, que eu chamo de corrosão biológica. O aloe vera tem como efeito antioxidante, anti-inflamatório, ele tem um efeito positivo e muito positivo na inibição desse efeito do estresse oxidativo, para evitar essa corrosão biológica. Próximo. Aqui é mais uma apresentação didática da corrosão e nós precisamos prevenir, né, essa perda de musculatura, a perda da sua estrutura. Você pode inibir com a utilização, com o uso, com a ingestão de antioxidantes. Os antioxidantes fazem esse efeito que está à direita, impedindo a ação dos radicais livres na corrosão das membranas, ou seja, você preserva a sua musculatura, evita os enrugamentos e todos os males decorrentes das doenças da modernidade, que são as inflamações, enfim, né? Próximo. Aqui é uma simbologia de quando você está impermeabilizado, você ingeriu antioxidantes, você tem suas membranas, que eu chamo impermeabilizadas, que evitam, então, a ação dos radicais livres, fazendo uma comparação com o que podemos fazer com o nosso corpo, para deixar o nosso corpo mais estável, menos sujeito às intempéries, menos sujeito às degradações, à oxidação que eu estou comentando. Nós vimos alguns artigos, citação de alguns artigos científicos, e eu posso apresentar aqui mais 6 sobre a atividade anti-inflamatória. Próximo. Todos esses artigos estarão no material que nós estamos preparando. Tá? Uma aplicação muito importante do espialói é para evitar artrite e artroses, principalmente em idosos, né, que sofrem de dores nas articulações, principalmente na mão, e também dores musculares. No caso de artrite e artrose de mãos, de idosos, depois da 3ª semana ingerindo o aloe vera, o espialói, os efeitos são magníficos. Isso aí nós temos acompanhado muitos e muitos anos, tá? Outros artigos científicos sobre ativação do sistema imune, né? São 4 artigos aqui, nós poderíamos colocar muito mais. Próximo. Principalmente nesta época, nós precisamos estar assegurados imunologicamente, né? Aqui é uma informação importante, que o número de células que tem no nosso corpo está ao redor de 30 trilhões de células. E nós temos também em nosso corpo, funcionando de forma harmoniosa, 38 trilhões de bactérias e 1 quatrilhão de vírus. E os vírus, eles funcionam, eles agem em forma de bacteriófagos, que precisam entrar dentro de uma célula para funcionarem. Então, em essência, nós somos uma colônia de micróbios andante. Tá? Então, como fazer para evitar os males desta pandemia? É nós estarmos assegurados imunologicamente. E o aloe vera nos ajuda a isso. Tá? Então, eu, particularmente, não estou preocupado, não tenho me preocupado com a condição de vírus, dessa pandemia, porque eu sei que eu estou assegurado imunologicamente, tá? Porque as bactérias e vírus que estão no meu corpo estão em harmonia, porque eu estou com a minha imunologia forte, assegurada, tá? E o espialói contribui de forma substancial para essa condição de saúde.